Microfone aberto. Obrigada. Pronto, já está gravando. Vocês veem aí a tela direitinho? Perfeito. Ah, eu estou vendo aqui quem pede para entrar. Show de bola. Vejo aqui na minha tela. Maravilha. Então, gente, para mim é um prazer, né? E eu não posso iniciar essa conversa sem antes agradecer, né, mais uma vez, mas nunca é demais agradecer a vocês que estão aqui essa noite, saindo um pouquinho da zona de conforto, do sofá, deixando de ter aí A Paca não chegou ainda, né, João? Eu tinha reparado. o contato com a família. Rané, vai ter que pedir Tem, para mutar o som. tem alguém aqui com o som aberto, É. isso faz parte do ao vivo, né? A gente está acostumado com isso. Pronto, já mutaram. Então, agradecer a vocês, né, que poderiam muito bem estar desfrutando nesse momento do descanso merecido, né? Poderiam estar aí no sofá, né? Mas estão aqui com a gente porque isso nos deixa, aumenta até a nossa responsabilidade, né? Porque, afinal de contas, o tempo hoje é ouro, né? Então, eu queria agradecer a vocês pela confiança de estar aqui e eu espero corresponder a essa confiança. E agradecer também, né, mais uma vez, a essas duas figuras ilustres aí, o Plácido, que eu tive o prazer de conhecer recentemente. O Plácido, ele é um colega aqui de Pernambuco. Plácido, ele é uma figura que eu já vi, um ortodontista daqueles ávidos por conhecimento, né? E uma pessoa muito interessada, se inscreveu num programa nosso de mentoria, e era daqueles que sempre está perguntando, questionando, um questionador nato, né? E foi ele quem fez esse elo aí com o doutor Ivan Filho, né? Que eu também agradeço o convite, né, e a confiança, certo? Eu sou de Natal, tá? Esta aqui é a minha cidade. Eu não sei se alguém aí já conhece Natal, né? Mas Natal é uma cidade aqui no Nordeste, uma cidade conhecida como a Cidade do Sol, uma cidade muito acolhedora, um povo acolhedor, tá? E isso aqui, e essa foto aí é um dos nossos cartões postais daqui da cidade. É o Morro do Careca. Quem já veio a Natal certamente já deve ter ouvido falar aí do Morro do Careca. Aqui nós temos mais uma foto da nossa cidade, é, mais precisamente ali próximo à Praia da Pipa. Na verdade, é no nosso estado, né? Uma cidade vizinha a Natal. Próximo ali à Praia da Pipa, também um belo cartão postal aqui da nossa região. Tem mais gente entrando, coisa boa, maravilha, todos entrando aí. Aqui nós temos a clínica, né? A minha clínica, que eu trabalho aqui em Natal. Eu tenho o privilégio, eu tenho a graça, eu tenho o prazer de trabalhar em família, né? Trabalhar integrado. O meu pai, ele foi nosso professor de prótese total. E eu trabalho com meus dois irmãos, então somos três filhos, todos dentistas, cada um em uma área. E a minha esposa também é dentista e as minhas cunhadas. Além disso, tem alguns outros colegas que também trabalham com a gente. Então, eu sou um ortodontista clínico, tá? Eu sou o ortodontista clínico daquele que trabalha no mocho diariamente, tá? Mas eu também, recentemente, eu fiz mestrado, né? E eu adquiri um hábito de gostar de escrever. Então, eu tenho dado uma colaboração à comunidade científica, tá? De sempre estar escrevendo o que a gente tem feito no nosso consultório, né? Eu sempre, sobretudo casos clínicos, né, que a gente trabalha,
E eu tenho procurado dar essa contribuição porque eu acho que isso é muito importante. Além disso, é muito comum também a gente ser chamado para revisar alguns artigos aí que as revistas têm publicados. Então, eu tenho esse prazer também de escrever. Ranieri, desculpa interromper, mas Pois o não. som acho que está um pouquinho baixo. O Cristiano está falando aqui. Só se você puder aumentar um pouquinho. Olha, deixa eu ver aqui. Todos estão achando baixo. Só pede para eles responderem lá no chat. Tá. Deixa eu ver. O Rogério Vilela, boa noite. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem, gente? Boa noite a todos. Pedimos por gentileza para mutar o microfone, ok? Não estou. Boa noite. Som aqui, ok. Ok, ó. O Jair está dizendo que o som dele está ok, tá? Bom, ainda, né, na minha dedicação aí na ortodontia, eu tive o privilégio de ser convidado para desenvolver também um projeto na cidade de Imperatriz, uma cidade que eu aprendi a gostar, uma cidade muito bacana, muito acolhedora. Lá eu comecei no IOA Imperatriz, né, uma escola lá do professor Gaião, um cirurgião bucomaxilo muito diferenciado, trabalha de forma integrada, ele montou essa escola, o IOA Imperatriz. Eu comecei lá com os cursos de especialização em ortodontia, sendo professor dos cursos de especialização. Já desenvolvemos alguns cursos de imersão e hoje, né, agora no mês de março, nós vamos iniciar um curso inovador, né, bem pioneiro, que é exatamente a gente fazer a abordagem que eu vou mostrar para vocês aqui, em um curso modular com atendimento a pacientes. Tá? Lá tem toda a estrutura para isso, né? Nós temos esse privilégio de ter essa estrutura não só física, mas estrutura de outras especialidades que podem nos atender nos casos, que a gente vai mostrar aqui. Então, esse curso é bem inovador e bem interessante. Ainda um pouquinho sobre a nossa trajetória aí na odontologia e na ortodontia, eu tenho um projeto, né, um projeto de um programa de uma mentoria, né, de mentoria e cursos, não só cursos online, né, mas cursos também presenciais. É o projeto Remodelar, o programa Remodelar, no qual o Plácido, né, que participa lá do grupo do professor Ivan, eu tenho o prazer de tê-lo lá em um dos cursos, né, que ele participou, tá? Então, o programa Remodelar, que um pouquinho mais lá no final da nossa aula eu vou falar um pouco do programa Remodelar. E o que é que eu pensei para a gente conversar hoje à noite? Né? Quando o professor Ivan me pediu o título da aula e tal, eu pensei bastante, né? E depois de muito refletir, me veio essa ideia de falar sobre ortodontia, inovação e resultado, tá? Então, eu vou exatamente fundamentar toda a nossa conversa agora à noite nessas três palavras. Então, ortodontia, inovação e resultado, tá? Quando a gente pensa na ortodontia, tá? Quando eu pensei nesse tema ortodontia, inovação e resultado, tá? Eu pensei em trazer, pronto. Eu pensei em trazer um olhar para a ortodontia também fundamentado em três palavras. Tem gente entrando aqui, vamos lá. Tá? Então, a ortodontia eu também vou lançar um olhar sobre três palavras, tá? Que eu acho interessante a gente falar o que a gente vive, né, no nosso dia a dia. E o primeiro olhar que eu quero lançar, a primeira palavra é lançar um olhar na ortodontia sob o aspecto de mercado. Como é que está o mercado da ortodontia nos dias de hoje? A segunda palavrinha que eu vou fundamentar a nossa conversa sobre ortodontia é sobre um sentimento. Como é que se sente o ortodontista nos dias de hoje e como é que se sente o paciente
que está sendo tratado nos dias de hoje ou o paciente que foi informado que precisa de um tratamento ortodôntico. Isso sobre sobre o meu entendimento, claro, que eu acredito que vai coincidir com o entendimento de vocês. E a última palavra vai ser exatamente a ortodontia sob o aspecto de tratamento, tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa em mercado e ortodontia, é importante que a gente tenha o entendimento de quantos dentistas existem no Brasil. Então, nós temos um dado aí de fevereiro de 2024 e no mercado da odontologia brasileira nós temos 405.696 dentistas. Tá? Então, são muitos dentistas. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que para cada dentista deva existir 1.200 habitantes. Essa é a proporção de dentista e habitantes, tá? Acontece que nos dias de hoje, esse dado aí é de 2023, se a gente pegar o número da população do Brasil e dividir pelo número de dentistas, vai dar um pouquinho menor do que isso. Vai dar em torno de 527 habitantes por dentistas, ou seja, nós estamos fora do padrão do que deveria ser na relação de ortodontista e habitantes, né? Número de habitantes com o número de ortodontistas. Fazendo analogia, como se a gente tivesse que atender em uma clínica 12 pacientes, tivesse lá certos para a gente atender em um dia 12 pacientes, e que a gente não conseguiria atender esses 12, sim apenas 5 pacientes. Então, nós estamos diante de um mercado extremamente concorrido, tá? E isso faz a diferença, certamente, no nosso dia a dia. Não estou levando em consideração aqui, essa avaliação é muito simples, né? Eu não estou levando em consideração aqui a má distribuição, né? Porque existem regiões que têm mais dentistas, né? Existem regiões que têm menos, tá? Eu não estou levando isso em consideração. Nesse mercado de 406 mil dentistas, nós temos 136.337 especialistas, tá? Então, são muitos especialistas que existem aí no mercado da odontologia. E quando a gente vai avaliar qual a especialidade que tem maior número de especialistas, é exatamente a nossa especialidade, a ortodontia, tá? Tanto para as mulheres quanto para os homens. A maior quantidade de especialistas está na especialidade da ortodontia. Em terceiro lugar, aqui do site do CRO, em terceiro lugar, nós temos a endodontia, com 18.296 especialistas. Tá? 18.296 especialistas. Em segundo lugar, nós temos a implantodontia, com 19.823. E a ortodontia, como eu falei, ela está em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, com 31.019 especialistas. Tá? Então, diante de um cenário desse, de concorrência, né, a gente entende que é fundamental, se nós estamos num mercado concorrido, né, um mercado de muitos especialistas, nós entendemos que é fundamental a diferenciação, né? A gente se diferenciar nesse mercado, tá? E eu tenho certeza que, como a gente falou no início da nossa aula, todos nós aqui estamos buscando essa diferenciação. Afinal de contas, a gente poderia estar muito bem acomodado, já pronto para dormir, ou estar fazendo qualquer outro programa, mas a gente decidiu estar aqui, neste momento, né? Isso já mostra o quanto a gente está pensando diferente em querer se diferenciar, né? E isso só aumenta a minha responsabilidade, tá? Só aumenta a minha responsabilidade. Bom,
Saindo dessa palavra, ortodontia, né, saindo do mercado, eu queria agora falar um pouquinho da segunda palavra na ortodontia, que é o sentimento. E o que é que a gente tem observado com relação aos pacientes? É muito comum a gente ver os pacientes insatisfeitos com o tratamento. Os pacientes que já estão em tratamento, eles estão muito comum eles estarem insatisfeitos, e os pacientes que eles são, quando dizem para ele, ó, você vai precisar de um tratamento ortodôntico, normalmente ele não demonstra um comportamento, uma reação de satisfação. Muito pelo contrário. Normalmente, ele mostra uma reação de insatisfação. E isso é muito comum, tá? Isso das vezes em que o paciente não já teve a experiência de fazer um tratamento, que é muito comum também o retratamento hoje em dia, né? Então, essa insatisfação é um sentimento que a gente observa que é muito comum nos pacientes. A mesma coisa, eu também observo com relação aos colegas ortodontistas. Tá? Tenho andado aí bastante, tenho muito contato com colegas ortodontistas, e é muito comum a gente perceber também essa insatisfação. Às vezes, por precariedade, a pessoa não está tendo resultados satisfatórios, está insatisfeito com os resultados, tem insegurança, né, em tratar casos complexos, se perder durante o tratamento, né, às vezes está fazendo um tratamento e o caso tá indo para um lado que você não imaginava que fosse, achar que é mal remunerado, né, poxa, eu podia estar ganhando mais, e começa a colocar a culpa no concorrente, porque o fulano cobra pouco, né? Ser visto como um alinhador de dentes. Isso aí eu não estou fazendo menção aos alinhadores, não, de jeito nenhum. É ser visto por uma equipe apenas como um alinhador. Eu digo isso porque eu vivi isso na nossa clínica aqui. Os meus irmãos, que são reabilitadores, quando tinham casos que precisavam de uma abordagem ortodôntica, e eles me perguntavam, Ranieri, você consegue girar esse dente ou movimentar? Se eu não conseguisse, o caso, eu não ia tratar aquele caso. Eles tratavam diretamente lá com a reabilitação, com a prótese, desgastando o dente, extraindo, seja o que for, né? Hoje, a situação é diferente. Hoje a gente tem uma relação de integração, porque eu consigo oferecer muito mais o que eu oferecia no passado com a ortodontia, e é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui para vocês. E, com isso, né, resumindo tudo, eu tenho percebido uma baixa autoestima dos colegas, tá? Isso se comprova uma migração. É muito comum a gente ver os ortodontistas migrando para outras especialidades, saindo da ortodontia, que, no meu ponto de vista, é a especialidade mais linda da odontologia, tá? É a especialidade mais complexa, mais bonita e mais linda, para outras especialidades que são bonitas também, claro, mas, poxa, se a gente faz ortodontia, se especializou e estudou, por que a gente vai migrar para outra especialidade? Tá? Então, isso é um cenário que a gente observa também, esse comportamento em função desse sentimento de insatisfação dos colegas. Bom, saindo dessa segunda palavra na ortodontia, nós falamos de mercado, de sentimento, agora nós vamos falar de tratamento. Então, é muito comum, paradoxalmente, a essa situação que a gente tem observado, é muito comum a gente vê muitas técnicas. A odontologia, a ortodontia, ela tem muitas técnicas inovadoras. Cada dia uma técnica nova, um bract novo, uma situação nova de tratamento. Mas os tratamentos continuam longos. Continuam longos os tratamentos. E Foi na hora muitos, que foi entrar na. Quer ver? Entra aí, você fez errado. pois não, né? Então, e muito comum também os retratamentos, né? Eu não tenho dúvida que aqui na sala
A maioria dos nossos pacientes aqui, hoje, nos dias de hoje, são retratamentos, não é verdade? Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. E aí a gente se pergunta, por que desta situação? O porquê que nós estamos diante desse cenário? Eu espero que ao final dessa nossa conversa, eu deixe um pouquinho claro o nosso entendimento do porquê desta situação. Mais gente entrando, muito bacana, viu? Bom, com isso, nesse cenário dessas 3 palavras falando de ortodontia, nós finalizamos a ortodontia e nós vamos entrar na segunda palavra da nossa aula, que é a inovação, que tem como um conceito, né, basta entrar lá no Google, lançar o conceito de inovação, colocar ação para construir algo novo, apresentar mudanças, renovar, transformar situações, criar coisas inéditas ou mudar a forma antiga de se fazer algo. E quando a gente fala em inovação na nossa especialidade, sobretudo nos últimos tempos, certamente a gente não pode deixar de lembrar, certamente a gente vai lembrar na cabeça, uma das inovações é os brackets estéticos, né? O bracket estético é uma inovação desses últimos tempos. A gente vai lembrar também de brackets linguais, né? Se bem que o bracket lingual ele teve o seu boom, né? Mas hoje em dia já caiu um pouco, não é todo mundo que trata com bracket lingual. Em seguida vieram os brackets autoligados e hoje, mais recentemente, né, a gente tem os alinhadores. A gente entende que os alinhadores, se fala em inovação hoje em ortodontia, o alinhador certamente ele vem à cabeça das pessoas. E o que é que há em comum? O que é que há em comum nessas inovações? Existem outras, claro, mas o que é que há em comum nessas inovações que eu acabei de mostrar? Todas elas são focadas na ferramenta. Tá? A preocupação em melhorar, em mudar a ferramenta para melhorar a mecânica. Tá? E quando se fala de ferramenta, isso é muito legal para a indústria. A indústria acha isso fantástico, porque ela vai ficar ali incentivando, mudando detalhes nas suas ferramentas, né? E trazendo essas inovações para a gente. Mas aí eis outra pergunta. Essas inovações têm resolvido os problemas? Elas resolveram esses problemas da ortodontia? Focar na mecânica, focar em ferramentas ortodônticas, né, dos tratamentos, elas resolveram? Esse cenário que eu passei para vocês quando eu estava falando da primeira palavra ortodontia é atual. Então, certamente, essas inovações, elas não resolveram, tá? Elas não resolveram. O nosso entendimento de uma inovação na ortodontia, a gente fazer uma ortodontia verdadeiramente inovadora, seria, de fato, a gente fazer uma ortodontia com baixíssimos índices de exodontias, tá? Baixíssimos índices de exodontias. Baixíssimos índices de strippings, desgastes interproximais. Isso sim seria uma ortodontia de fato inovadora. Um tempo de tratamento baixo, menor tempo de tratamento. Também seria uma ortodontia inovadora. Previsibilidade, a gente começar o tratamento dos nossos pacientes, saber que o tratamento dos nossos pacientes vai ter começo, meio e, sobretudo, fim. Finalizar os tratamentos dos nossos pacientes de forma correta, num tempo o menor possível, tá? Utilizando o menor custo biológico possível. Se eu faço um tratamento com menos exodontias, se eu faço
menos desgastes interproximais, seu menor tempo de tratamento, eu estou baixando o custo biológico do tratamento desses pacientes, tá? E, por fim, a gente dá estabilidade aos nossos casos. A gente acompanhar os nossos pacientes após o tratamento e observar que, muitas vezes, a oclusão do caso, o engrenamento do caso até melhorou após a remoção do aparelho e o acompanhamento daqueles casos. E é isso, gente. É uma ortodontia com essas características aqui que eu quero trazer para vocês aqui, que com muita gratidão, né, com muita honra. É uma honra para mim estar aqui, né, e com muita gratidão a vocês por estarem aqui me ouvindo, né, por meio de resultados. Afinal de contas, que é a última palavra, né, da nossa conversa. Falei de ortodontia, falei de inovação e agora eu vou falar de resultado. Afinal de contas, não adianta. Deixa eu acrescentar mais uma pessoa aqui. Não adianta. Você não é o que diz ser, nem o que gostaria de ser, muito menos o que os outros acham que você é. Você é os resultados da sua vida. Então não adianta eu chegar aqui e falar de muitas coisas e não mostrar resultado, né? E esses resultados, mais uma pessoa, e esses resultados eu vou falar, né? A gente chega a esses resultados seguindo alguns princípios, tá? Eu tenho na minha cabeça 12 princípios que a gente segue. Logicamente, eu não vou poder falar aqui desses 12 princípios, tá? Porque senão a gente iria entrar aqui madrugada dentro. Oi, tem alguém com o som aberto aí? Quem é que pode desligar aí, por favor? Oi, o áudio tá. Opa, obrigado. Então, para a gente chegar aos resultados, nós temos que seguir princípios. E princípios, meus amigos, princípios é diferente de fundamentos. Princípios, eles são muitas vezes inegociáveis. Então, tem princípio que eu não negocio com o paciente, tá? Se é um princípio, e às vezes a gente se coloca nesse tipo de situação, o paciente quer uma coisa, mas o que ele quer vai infringir os meus princípios, eu não negocio com ele. Eu digo, olha, infelizmente eu não trato assim, tá? Eu não trato assim. Eu vou trazer para vocês, dos 12 princípios que a gente busca seguir, eu vou trazer para vocês os 3 principais, que são equilíbrio, tá? A busca pelo equilíbrio, diagnóstico 3D, tá? Diagnóstico 3D e o uso das mini placas como ancoragem esquelética, tá? Então, o primeiro princípio é o equilíbrio. E o Peter Dawson, um dos maiores autores aí da oclusão, ele diz o que a respeito do equilíbrio? Nenhum sistema trabalha bem se as partes integrantes não estão no seu devido lugar, tá? Nenhuma parte trabalha bem se elas não estão no seu devido lugar. Se qualquer parte do sistema está mal alinhada, ocorrerá o quê? Ocorrerá uma adaptação. Toda adaptação, ela cria estresse e acelera o desgaste, tá? Então, a gente busca sempre, em todos os tratamentos, o equilíbrio. O equilíbrio de quê? Vamos lá, equilíbrio de quê? Nós buscamos o equilíbrio de dentes, músculos, ossos, ATM. Tá? A gente busca o equilíbrio desses 4 sistemas. Hoje em dia, a gente acrescentou até mais 2, porque não adianta, a gente percebeu que não adianta a gente chegar no equilíbrio desses 4 sistemas se o paciente ele não dorme bem, ou se esse paciente ele não respira bem. Então, nós devemos buscar o equilíbrio desses 4 sistemas, do sono e da respiração, para que a gente possa, no final,
ter a estabilidade que a gente deseja para os nossos pacientes, tá? Então, eu vou mostrar um caso para vocês. Esse paciente, por exemplo, chegou ao nosso consultório. Na verdade, ele chegou à nossa clínica, ele foi para o meu irmão, que é reabilitador, se queixando de sensibilidade nos dentes. Ele tem uma sensibilidade dentinária e um incômodo na ATM esquerda, se eu não me engano. Eu não estou lembrado, a gente vai ver nos exames aí. Então, ele tinha esse incômodo. E o meu irmão, né, que trabalha diretamente integrado comigo na reabilitação, ele, quando viu o paciente, ele disse: olha, é melhor você fazer uma consulta com o Ranieri. Aí, mas Ranieri não é ortodontista? Digo, é ortodontista. Não, mas eu já fiz tratamento ortodôntico. Eu já fiz um tratamento durante muito tempo, na minha adolescência, né? Mas ele disse, não, mas você precisa fazer uma avaliação com ele. Então, Renato, ele nos procurou, tá? Foi lá no consultório, e a gente já observa Renato aí uma classe 2, né? Uma classe 2 esquelética, né? Uma mandíbula muito retruída, né? Muito retruída. E quando o Renato chegou lá no meu consultório, eu disse, Renato, cara, muito provavelmente o seu caso ele é cirúrgico. O seu caso é cirúrgico. Aí ele, logo de imediato, ele disse que não, porque já tinha feito ortodontia a vida toda. Relatou que não queria, né, que não queria fazer. E aos pouquinhos a gente vai conversando com o paciente, fazendo a consulta, né, até que ele tenha um entendimento completo do caso e ele possa tomar a sua decisão. Mas é importante que a gente mostre, de fato, o que é melhor para o paciente, né? Então a gente observa aí, se a gente observar aqui uns torques bem negativos nos dentes posteriores e superiores, Renato apresentava um plano na região anterior e um plano na região posterior, então perceba que ele tem uma extrusão dos dentes posteriores, classe 2 bilateral, tá? Os incisivos superiores bem verticalizados, já dá para ver aqui no perfil, ó, os incisivos bem verticalizados, tá? Veja o sorriso de Renato, né? Ele tinha uma boa exposição no repouso de incisivo, mas a gente tem que entender aqui que esse incisivo ele está bem vertical. Né? Essas duas fotos, gente, são fundamentais para um diagnóstico ortodôntico. Infelizmente, essas fotos elas não vêm normalmente na documentação ortodôntica. Elas são fundamentais para a gente. Tá? Então, a gente percebe bem aqui os corredores de Renato, os corredores bucais bem amplos, né? E esses torques negativos. E, infelizmente, muitas vezes, o paciente ele termina a ortodontia com esse tipo de corredor bucal e ele vai para a estética, tá? Para preencher esses corredores bucais, onde a ortodontia ela faz isso com muita tranquilidade, tá? A gente vai mostrar como. Ela, ela corrige esses torques negativos, preenche esses corredores bucais, vocês vão ver no caso de Renato, sem precisar de faceta, sem precisar de resina, tá? Apenas reposicionando os dentes. E infelizmente acontece muito isso, o paciente nessa situação ir para a estética e fazer preenchimento aí para preencher esse corredor bucal. Percebam aí o posicionamento dos incisivos de Renato, né, os superiores bem verticalizados, os inferiores projetados, vestibularizados, mostrando exatamente o que Renato foi submetido no passado a um tratamento compensatório. É um tratamento compensatório. Essa é a radiografia panorâmica de Renato. Ele já tinha feito a exodontia do 28 e do 38, o 18 e 48 ainda estava em boca. Né? Então, nós planejamos o caso de Renato e chegamos à conclusão, passamos para Renato, que o caso dele, de fato, era cirúrgico. Então, como eu falei, inicialmente ele foi meio arredio à ideia de fazer cirurgia, mas eu questionei a Renato, Renato, qual é, de 0 a 10, me diga aí a qualidade do seu sono. Ele disse, meu sono é péssimo. Eu acordo de madrugada, eu não durmo bem, acordo no meio da noite.
vou para a janela do meu quarto, do meu apartamento e fico olhando a madrugada. Eu ronco muito, tenho incomodado a minha esposa, tá? E meu sono é péssimo. Eu me engasgo, tá? Tudo muito característico de quem tinha problemas de apneia do sono. Eu expliquei a Renato, né? Mostrei a ele outros casos, outros resultados, né? Dizendo que o tratamento poderia resolver esse problema que ele tinha do sono, tá? E ele topou fazer o tratamento em função desse entendimento. O entendimento de que poderia melhorar o sono e a confiança que ele teve em ver outros casos tratados e tal, e a gente se posicionar como com, com- sabendo que eu queria o melhor para ele. Ele confiou nisso, que a gente queria o melhor para ele, né? E eu costumo dizer, quando eu estou falando desse caso de Renato, e se ele não quisesse fazer a cirurgia? Né? Se ele não, e eu falo isso para os pacientes, olha, se você não quiser fazer a cirurgia, o que é que eu lhe recomendo? Não faça nada. Você já está compensado, tá? Seguindo lá as palavras do Peter Dawson, né? Se suas partes não estão no seu devido lugar, né? E por que é que eu vou mexer nos dentes? Ou eu trabalho para resolver o problema dele como um todo, ou ele já está compensado, já foi inclusive compensado ortodonticamente. Muitas vezes o paciente está compensado pela natureza, né? Nem tratamento ortodôntico fez, a natureza já compensou. Ele já tinha feito uma ortodontia compensatória. Eu vou fazer mais o que, Renato? Eu vou só ter um paciente a mais, querer ganhar o dinheiro de Renato para não resolver o problema dele? Não, eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso. Então, nós planejamos para o caso de Renato 4 mini placas. 2 mini placas superiores e 2 mini placas inferiores. E nós vamos fazer exatamente essa movimentação aí, Renato. Nós vamos intruir por meio de remodelação óssea posterior na maxila, tá? A gente vai lançar força nos dentes, os dentes vão transferir essa força para o osso pelos ligamentos periodontais, o osso sob pressão, ele se remodela. Então nós vamos remodelar esse osso, né? Nós vamos expandir essa maxila. No inferior nós vamos intruir também, nós vamos corrigir esse plano oclusal inferior e distalizar os dentes inferiores, onde nós vamos criar o gap da cirurgia. Os incisivos superiores eles estão bem verticais, nós vamos vestibularizar, vamos distalizar os inferiores, criar o gap para a cirurgia, onde a cirurgia vai corrigir esse gap, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém precisa de algum esclarecimento? Eu vou fechar aqui um pouco o compartilhamento para a Mané, gente. tem duas perguntas lá no chat. Tá, ótimo. Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu voltar aqui no. Interromper o compartilhamento, né? Sim? Ótimo. Deixa eu ir aqui no chat. É, Deixa eu ver onde é que está o chat aqui. Ok. Vamos lá. Se alguém quiser falar, fica à vontade também, ou então utilizar o chat, para mim, tanto faz, tá? Deixa eu abrir aqui. Maravilha. Tem foto do perfil do paciente? Qual paciente, Jair? Me diz aí, por favor. Classe 2, por definição mandibular, MARP. Não, nós não utilizamos MARP, Robert. Nós utilizamos mini placa nesse caso, tá? Nós não utilizamos MARP, tá? Foto do perfil, Jair, eu acho que é esse paciente, né? Que eu acabei de mostrar. Ele tá lá, né? Eu acho que você viu depois essa foto. Tá? Mas se quiser, é só falar que eu volto a imagem, tá? Então vamos continuar aqui, muito bacana, eu gosto demais dessa interação, tá? Deixa eu compartilhar novamente. Eu estou apanhando um pouquinho aqui.
E houve uma mudança aí na ferramenta do... Ah, eu acho que agora vai. Compartilhou, gente? Espera aí. Pronto, foi, né? Ok. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar... Ana, se você puder deixar a sua câmera aberta para você ficar, porque eu estou vendo você bem aqui na minha Tá, tela. eu tô aberta. Se for possível. Não, Bom, tá aberta. tá. Então tem outra Ana Coelho aqui, que tá aparecendo só o A aqui. Ah, tá. Não, mas deve ser o Flávio que entrou pelo meu lá. Tá. Mas você tá me vendo aqui. Não tô lhe vendo, mas tudo bem, deixa quieto. Não? Ana Cristina Meirelles. Tô vendo agora. Tô vendo agora. Ah, tá. Eu tava aqui. Obrigado. Então, são 4 mini placas, né, que a gente vai iniciar esse tratamento. E a pergunta do Marco é uma pergunta, inclusive, bem interessante. A gente vai fazer, deixa eu passar aqui, a gente já vai iniciar o tratamento, ó. A gente já cola o aparelho. Perceba que o desenho que existe nessa maxila, tá? Olha só, nós temos um plano na região anterior e ele desce aqui, ó, na região posterior. Deixa eu voltar aqui, desculpa. E um plano na região posterior. Olha como desceu aqui, ó, instruiu, tá? De um lado do outro. Paciente com problemas respiratórios, certamente, né, lá atrás, na adolescência, vivia de boca aberta, houve uma extrusão do segmento posterior. Então, nós vamos intruir, vestibularizar esse caso, tá? E tudo isso, gente, ao mesmo tempo, tá? Porque a mini placa nos permite a gente trabalhar ao mesmo tempo. A gente vai remodelar esse osso aqui, tá? Vamos remodelar esse osso aqui da maxila, sem precisar utilizar MARP. A gente vai fazer a expansão e a intrusão, tudo isso ao mesmo tempo. Então, percebam, ó, que a gente está lançando aqui, ó, 2 elastomériques, tá? No molar e no pré-molar, tanto de um lado como do outro, tá? E nós estamos lançando aqui já nos inferiores, tá? Um fio, um cursor, tá? Nós já estamos ativando os cursores para distalizar bilateralmente, tá? A arcada inferior, tá? Nós já estamos ativando para corrigir. Então perceba aí, o gap já vai se formando e olha aqui o quanto já foi alinhado aqui, tá? Por intrusão. Veja que agora a distância até aqui, ó, do molar com a mini placa está bem menor. Aqui dá para ver no lado direito, tá? O arco superior já está praticamente alinhado. O gap aqui, ó, da cirurgia já conquistado. Esse paciente não tinha esse gap no início, tá? Então veja o antes e o caso preparado para a cirurgia, rapidamente preparado, diga-se de passagem, tá? Eu vou admitir aqui mais uma pessoa. Rapidamente preparado, tá? Esse caso, ele foi preparado entre 6 e 7 meses, essa data específica eu até deveria ter aqui, mas me desculpe, me perdoe, mas entre 6 e 7 meses ele estava com essa situação, tá? Deixa eu passar aqui. Então, veja o gap para a cirurgia, tá? Então, o caso estando preparado para a cirurgia, né, com esse gap formado, chegou o momento desse paciente ir. Como você tá? Oi? Como melhor hoje. Ah. Ela te contou? Não. Oi, Pedi para oi. mutar. Tem alguém que. Só Tem, pedi para a pessoa mutar e tem que tiver alguém com falando. áudio aberto aí? Alguém com áudio aberto? Obrigado. É, Ah. tem alguém? Ela não Pronto. viu. Não, eu já baixei. Eu acho que eu consegui aqui. Bom, enfim. Não, é a Anália que tá com ele aberto. Tem que pedir para ela fechar. Senão abaixava e diminuir o volume. Peraí. Anália, boa noite. Você pode mutar o áudio, por favor? Acho que é a Anália. Ô, você me desculpe, ele voltou sem eu perceber, tá? Nada Sem aqui. problema, Nália, sem problema. Obrigada. Então, o caso, ó, preparado aí para a cirurgia, e nesse momento a gente vai para a cirurgia virtual,
Então, nesse momento, a gente pede uma nova tomografia do paciente. A tomografia agora é uma tomografia médica, tá? Lembrando que a gente pede uma tomografia odontológica. Nesse caso, idealmente é uma tomografia médica, né? A FAMBIM faz escaneamento dos dentes e um protocolo de fotografia. Esses 3 arquivos, a tomografia, o escaneamento e as fotos, a gente calibra isso tudo em um arquivo só, é feito um crânio composto, como está aí, tá? E nesse crânio composto vai ser feito a cirurgia virtual, tá? Então existem hoje já no Brasil muitos colegas que fazem essa cirurgia virtual, tá? Em todo o Brasil já existe. Normalmente a gente faz via videoconferência, né? Então, a cirurgia virtual ele faz, é bem interessante esse procedimento, porque o paciente, a gente mostra até o paciente, inclusive, mas ele dá, é como se fosse um GPS para o cirurgião fazer a cirurgia. Então, vejam, aqui o que vai ser feito de movimentação na maxila, tá? De intrusão, ela vai ser intruída um pouco e avançada a maxila. E aqui, o que vai ser feito de movimentação na mandíbula, onde vai ser feito um avanço de mandíbula e um avanço também de mento, tá? Feito a cirurgia virtual, neste momento é impresso um guia cirúrgico. E esse guia cirúrgico vai ser utilizado aonde? Na cirurgia real. Ou seja, o cirurgião ele já vai com todo esse arsenal aí de informações, onde ele vai fazer as osteotomias, como vão ser realizadas essas osteotomias, se vai haver alguma interferência durante a cirurgia. Tudo isso é importante para que se tenha sucesso na cirurgia e diminua, inclusive, a morbidade dessa cirurgia, diminua a complexidade dessa cirurgia, que já é uma cirurgia complexa, né? Então, a gente tem que se cercar de recursos para que o paciente ele tenha o menor desconforto possível nessa cirurgia, tá? Então, veja o paciente um mês após, a gente tem como protocolo o paciente ficar com o cirurgião, sob a responsabilidade do cirurgião, de 30 a 60 dias. Tá? Nesse caso, ele voltou muito rápido para a gente, um mês após a cirurgia. Tá? A gente remove o aparelho. Normalmente, no pós-cirúrgico, são pequenas movimentações que a gente realiza, mas aí a gente já consegue perceber muitas mudanças, né, favoráveis na oclusão deste paciente. Perceba aí os torques negativos, né? A força mastigatória agora nesses dentes posteriores não é mais uma força perpendicular, não é uma força inclinada. Desculpe, uma força inclinada. Agora a força mastigatória está dentro dos princípios de oclusão ideal. Uma força no longo eixo do dente. Tá? Não é mais um trauma de oclusão. Aqui nós estávamos diante de um trauma de oclusão. Tá? Aqui a gente não está mais diante de trauma de oclusão. Paciente com as guias nos caninos, guia anterior, oclusão fechadinha. Corrigimos a oclusão, corrigimos o esqueleto do paciente com a cirurgia, a ATM e corrigimos também a questão muscular. Né? Muitas vezes, se for necessário, a gente vai falar até, mostrar algum caso assim, usar esporão ou ir para a fonoaudiologia. Então, antes ou depois, tá, do paciente. Perceba aí o antes, o depois, como houve uma certa intrusão da maxila, uma pequena intrusão, houve uma diminuição, intrusão e também vestibularização, houve uma diminuição na exposição dos incisivos em repouso. Tá? Sorriso do paciente, antes e depois, mas eu falei para vocês que a gente trabalha de forma integrada e é importante que a gente trabalhe de forma integrada. Né? Aí daí o paciente vai para a estética, mas já vai pontualmente sabendo que não vai ser preciso, neste caso, fazer preenchimento nos posteriores, laminados, cerâmicos, não. Aqui foi feito simplesmente resina nos dentes anteriores. Tá? Feito simplesmente resina, ele tinha uns desgastes nas incisais, foi feito esse retox, preenchimentos estratégicos de resina. Tá? E a gente vê pacientes que fazem cirurgia ortognática, né, o efeito muito bacana que se tem, facialmente falando, é a cereja do bolo.
né, que é o efeito estético na face dos pacientes. Tá? Então, perceba o Renato antes e depois, o sorriso dele antes e depois, e o seu perfil, conforme a sua esposa pediu. A esposa disse: olha, eu não quero que vocês mudem muito meu marido. Tá? Foi feito uma melhora sutil no seu perfil. Tá? A ortodontia sendo fundamental, o preparo ortodôntico sendo fundamental no sucesso cirúrgico desses casos. Tá? A cirurgia é mínima aí, não foi feito segmentação de maxila, nada disso. Tá? E vejam, por exemplo, as vias aéreas desse paciente. Tá? Veja o aumento de volume nessa via aérea, tá? O aumento mais considerável aqui nessa perspectiva antero-posterior, a gente vê um aumento considerável, né? Significativo da via aérea. E nós publicamos este caso na revista clínica da Dental Press recentemente. Esse caso foi publicado, eu não lembro se foi o ano passado, eu acho que foi o ano passado. Tá? Esse caso foi publicado. Tá? Um prazer aí ter trabalhado com esses colegas, esses amigos aí, colaboradores. Né? Esse caso foi operado por um cirurgião bucomaxilo daqui de Natal, Rui Veras, né? Quem opera os meus casos aqui em Natal. E vejam, Renato, que a gente tem um entendimento que publicou legal, está publicado, massa, muito, muito bacana. Mas vamos acompanhar o caso. É importante a gente acompanhar esses casos. Então, a gente tem Renato aqui 40 meses após a remoção do aparelho, após a finalização do caso. 40 meses de Renato. Então, percebo aí que me parece que a oclusão até melhorou, né? O engrenamento dos dentes. Então, vejam Renato aí após 40 meses. Renato após 48 meses, tá? De remoção do tratamento. É um caso que, para mim, eu gosto muito do caso de Renato, porque Renato é meu amigo pessoal. Tá? Renato hoje é meu amigo pessoal. Os nossos filhos jogam futebol no mesmo time e quase toda segunda e quarta-feira eu me encontro com ele nos treinos dos nossos filhos. Tá? Eu não fico me escondendo, né? Porque às vezes se vai eventualmente ter um erro, alguma coisa, eu poderia ficar constrangido ou ele mesmo ficar constrangido com o erro. Muito pelo contrário. Hoje é meu amigo pessoal e eu tenho o maior prazer de ver um resultado como esse. 48 meses pós-tratamento, ele antes do tratamento e após, após 48 meses de finalização. Antes e após 48 meses. Bom, falei do equilíbrio, vamos agora falar do diagnóstico 3D, tá? Para depois a gente finalizar com as mini placas. Diagnóstico 3D, gente, a gente nada mais bom, eu vou interromper aqui para saber se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí no chat? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu interromper aqui. Deixa eu ver. Excelente caso, professor Ranieri. Parabéns. Muito obrigado. Luciane e Lucena, seja bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigado. Não tem mais nenhum questionamento aqui. Vamos voltar a compartilhar. Deixa eu fechar aqui, peraí. O Zoom, ele deu uma mudada aqui na plataforma, eu acredito, deu uma atualizada e eu estou apanhando um pouquinho aqui nas ferramentas, mas vai dando certo. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela, ok. Aqui, aqui. Aí vamos para cá. Bom, diagnóstico 3D é um outro princípio que a gente segue, tá? Então, faz 13 anos que eu utilizo a tomografia computadorizada de rotina para os meus pacientes. A partir dos 13, 14 anos, a gente está pedindo tomografia computadorizada para os nossos pacientes para o diagnóstico de rotina. Tá? Se o paciente, por exemplo, qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui, tivermos com alguns sintomas de
por exemplo, de uma sinusite, nós vamos para um otorrino e o otorrino, ele não vai hesitar em pedir uma tomografia computadorizada, tá? Sendo que o otorrino, ele pede uma tomografia médica. A radiação da tomografia médica é 25 vezes mais do que a radiografia odontológica, a Conibim, que a gente utiliza, tá? E o diagnóstico ortodôntico, ele é muito importante. Tão importante quanto um diagnóstico de uma sinusite, ou seja, de qual for. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com a face do paciente, tá? Então, por isso que eu acho, e já respondendo aquela pergunta lá no início, por que que nós estamos nessa situação? Eu sou capaz de arriscar que a maioria dos casos de retratamento que se tem hoje são por equívocos no diagnóstico, tá? São por equívocos no diagnóstico. Eu, infelizmente, não tenho tempo aqui para me aprofundar no diagnóstico, porque eu não tenho dúvida, não era entrar na madrugada. Falar de diagnóstico em ortodontia é a gente falar vários dias, tá? Com certeza a gente falaria vários dias, porque cada caso é uma história. Ah, mas pedir tomografia para todo mundo é melhor pedir só para os casos complexos. E onde está escrito na testa do paciente que o caso dele é complexo? Onde está escrito que o paciente, eu tenho um caso complexo, tá? Se é exatamente por meio dessa radiografia, dessa tomografia, que a gente vai chegar no diagnóstico mais preciso desse paciente. Infelizmente, as inovações na ortodontia, elas estão muito ancoradas em mecânica, em ferramenta dos tratamentos. Infelizmente, tá? Infelizmente. E a indústria adora isso. E a gente, tratando o diagnóstico como sendo uma questão já resolvida, tá? Se segura em argumentos de que não é muita radiação, é muito isso, é muito aquilo, e todas as outras especialidades evoluindo, a implantodontia evoluindo cada vez mais com a tomografia, foi a primeira especialidade, a cirurgia que trouxe, a cirurgia bucomaxilofacial, a gente não consegue fazer uma cirurgia ortognática hoje sem ter tomografia, uma cirurgia virtual sem ter tomografia, a endodontia utilizando tomografia. Por que é que a ortodontia ela não mergulha no mundo 3D? Não é no mundo 3D de escaneamento, escanear o dentinho e ver movimentação de dente. Não, é o mundo 3D do diagnóstico. E aí sim, a gente vai ver que muita coisa vai mudar na ortodontia. Muita coisa. Então, infelizmente, eu não posso mergulhar, mas eu vou mostrar, por exemplo, bem simploriamente falando, um caso como esse, tá? A paciente que a queixa dela era esse dente, né, por palatino, ela tinha essa mordida cruzada, posterior, unilateral, há um apinhamento, foi pedido para ela essas duas radiografias. É um caso simples, né? Aparentemente simples. Vamos corrigir aqui, vamos usar o quê? Vamos expandir essa maxila, né? Vamos usar um mini implante, né? Caso aparentemente simples, né? Mas vejam, quando a gente pede uma tomografia desta paciente, olha o que é que a gente observa. Os pontos medianos da face dessa paciente no terço superior e terço médio estão coincidentes com a linha mediana. Mas quando a gente vai para os terço inferior, os pontos medianos eles estão afastados. Eu não vou entrar em detalhe nesse caso, mas só para encurtar um pouco a conversa, olha só o quanto essa paciente ela tem de um lado maior do que um outro. O lado esquerdo maior do que o lado direito. Ela apresenta 12 milímetros e meio de diferença. Logicamente, a gente sabe que existe o exame clínico, né? O exame clínico é soberano, inclusive. Mas essa riqueza de detalhes é importante a gente ter. Tá? O problema dessa paciente foi um problema degenerativo na ATM direita. Tá? Ela degenerou, o côndilo direito degenerou, ela cresceu mais de um lado do que do outro. Essas informações a gente não vê em duas radiografias, a panorâmica e cefalométrica lateral, certo?
Mas eu quero abrir aqui essa avaliação, essa importância da tomografia em outra perspectiva, numa perspectiva de abertura de mercado, que é importante, né? Queira ou não queira, se a gente puder ampliar os nossos horizontes de mercado, né, de tratamento, é importante. Uma paciente como essa, por exemplo, quem diria que uma paciente dessa iria fazer um tratamento ortodôntico? Então, se você, por exemplo, trabalha em uma clínica que tem reabilitadores e você não está atendendo estes pacientes, você está perdendo de ganhar dinheiro, tá? Você está perdendo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque esse caso, a ortodontia, ela faz total diferença nesse tratamento, tá? Como? E a tomografia para este caso é fundamental. A gente só consegue tratar um caso desse da forma como a gente tratou por causa da tomografia, tá? Então, casos como esse, a ortodontia, e eu defendo isso, né, que a ortodontia ela deveria estar presente na maioria dos casos de reabilitação oral. Eu digo isso, já estou cansado. A ortodontia deveria estar presente na maioria dos casos de reabilitação oral. Então, talvez, se você que está pensando em mudar de especialidade por questões financeiras, porque a outra vende mais e tal, pensa direitinho. Será que se eu não der um mergulho maior, mais profundo na especialidade, na ortodontia, será que eu não vou encontrar essas respostas, essa abertura de mercado para o meu consultório? Será? Eu não tenho dúvida, porque eu mergulhei e eu tive essas respostas no meu consultório, tá? Respostas financeiras, de você trabalhar um caso como esse, de você atender casos, de você ter clareza nos seus tratamentos, tá? De você poder cobrar mais, afinal de contas, um caso desse, a gente não pode cobrar um preço normal, né? A partir do momento em que a gente se diferencia no mercado, a gente tem totais condições de aumentar os nossos preços. Se a gente aumenta os nossos preços, a gente aumenta a nossa lucratividade. Se a gente aumenta a nossa lucratividade, a gente vai poder viver melhor. Hoje eu vou para o futebol do meu filho, graças a Deus. Né? Toda segunda e quarta eu estou lá no futebol do meu filho à tarde, porque graças a Deus a gente tem esse privilégio de poder aumentar um pouquinho o seu ticket, né, de atendimento de pacientes e poder ter esses privilégios. Bom, então voltando aqui, um caso como esse, vejam várias perdas, né, dentárias, restos radiculares. Primeiro passo, logicamente, é encaminhar para fazer todo um preparo de boca, né, fazer as exodontias, fazer os preenchimentos necessários, tá? Veja a paciente após esse preparo, e daí a gente fazer um planejamento virtual, reverso virtual deste caso. A gente pede a tomografia, o escaneamento dos dentes e as fotografias, calibra isso tudo, né? Feito o diagnóstico do caso, percebam que os côndilos aqui eles estão mais para posterior, então é importante que a gente dê o desconto desse côndilo. Ele pode, em alguns casos, ele pode fazer essa movimentação mais para anterior, e a gente dê o desconto nos tratamentos, né? A gente imagine, nesse caso especificamente, que ele pode ir um pouquinho mais para anterior, tá? E essa era a condição intraoral. E a gente planeje o caso, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é feito esse planejamento, resumidamente. E a gente planeja o caso e o entendimento é que esses implantes em azul, eles vão ser implantes imediatos. Então, vejam só, o reabilitador me encaminha este caso, eu faço o planejamento reverso, defino onde vão ser esses implantes, quais vão ser os implantes que vão ser colocados antes do tratamento ortodôntico. Detalhe, a gente define precisamente. Olha, seu implante vai ser nessa posição precisa aqui, tá? A gente entrega para o cirurgião bucomaxilo, o implantodontista, um guia cirúrgico, tá? Da posição
precisa do implante. E a gente dá ao protesista também o arquivo do provisório. E é importante o provisório ele ter as definições, as suas dimensões precisas também. Tá? Então, veja o paciente, o escaneamento antes deste caso. Então, aqui feito o planejamento reverso. Desculpa tomar um pouquinho de água aqui. Arcada, aqui a arcada superior, arcada inferior. É estabelecido aí os diagramas, aqui ilustrando as movimentações, né, que vão ocorrer nesses dentes. Aqui como vai ficar o resultado ao final, né, na arcada superior e inferior. Aqui algumas distâncias, né, de como vai ficar o implante com o provisório sobre um dente, tá? Só para a gente ter algumas referências superior e inferior também. Aqui, como a gente quer ao final do tratamento, né? A oclusão final após o tratamento, seria essa a relação. E a gente entrega para o implantodontista, o implante do 17, vai ser usado no Neodente Titamax 4x9. Profundidade de fresagem 22, todos esses detalhes. Ó. O implante do 26, o implante do 36, do 37, do 46, 47. Tá? Aqui mostrando a relação desses implantes com o nervo alveolar inferior, tá? Lado direito, lado esquerdo, lado direito. Aqui o guia cirúrgico, os guias, né? Guia superior e guia inferior. Aqui o guia superior, desculpe, o guia superior, guia inferior, tá? A gente entrega para o implantodontista e ele vai colocar os implantes. Percebam, o paciente vem para o ortodontista, vai para o implantodontista diz, ó, vá para o ortodontista. Hoje não tem mais aquela história de dizer assim, não vai para a ortodontia porque vai demorar muito no ortodontista e nem vai voltar. Ou se voltar, às vezes vem até pior ou não mudou nada. Não. Hoje a gente trabalha decisivamente, a gente trabalha para melhorar para o implantodontista. Tá? Então, ele vai para o implantodontista encaminha para o ortodontista, o ortodontista faz o planejamento reverso, tá? Feito o planejamento reverso, volta, é feito o guia cirúrgico, esse guia cirúrgico é encaminhado para o implantodontista para ele colocar os implantes na posição, tá? Feito isso, os implantes sendo colocados, aí se passou algum tempo, né, porque teve a osseointegração dos implantes, para só depois a gente ir, ó, após os provisórios em posição, para só depois a gente ir colar o aparelho. Tá? Então, colado o aparelho, ou melhor, confeccionados provisórios, aqui com um aparelho removível provisório no início do tratamento, tá? E vamos iniciar o tratamento seguindo o nosso planejamento. Então, veja a condição inicial, no início, ainda meio bagunçado, desalinhado, desnivelado, mas a gente vai usando os próprios implantes como ancoragem, tá? Então, vamos movimentando, ó, fazendo a movimentação, percebam que aqui vai ter um implante, ó, aqui vai ter um implante ainda, eu estou desgastando aqui o aparelho provisório aqui, a prótese removível, né? Estou desgastando, distalizando esse pré, tá? Vejam que esse molar aqui, ele está bem girado, a gente vai corrigir esse giro desse molar. Vamos seguindo, a gente, logicamente, você vai haver movimentação aqui, a gente precisa aliviar aqui no palato da prótese, e a gente vai avançando no caso, até que a gente pode colar nesses provisórios, a gente segmenta o palato dessa prótese, a gente cola esse provisório, tá? Vamos avançando. Aqui já é o implante, ó, provisório sobre implante, tá? Eu já estou puxando aqui, finalizando a distalização desse pré-molar, estou mesializando esse outro pré. Então veja que a paciente, hoje ela se encontra nessa posição aqui, já estamos em vias de fazer o implante aqui e fazer o implante aqui,
tá? Para finalizar o caso. Então, veja o caso antes e após, durante a ortodontia. Esse caso tá em andamento, está exatamente nessa situação, mas perceba o quanto foi importante a gente ter um diagnóstico e um planejamento tridimensional desse caso, né, utilizando, no caso, a, a Ale, tomografia pedi pro computadorizada. Rogério, desculpa, dá licença, pedi pro Eu, Rogério fechar o som eu dele. fechei aqui. Ah, tá. Eu consegui Obrigada. fechar. Valeu, Rogério. Então, vejo o antes e o depois. Antes e depois. Olha só a condição, tá? Deste paciente. Bom, seguindo nos nossos princípios, equilíbrio, diagnóstico 3D, que a gente acabou de falar, e nós vamos iniciar agora falando sobre as mini placas, né? Então, mini placa é um dispositivo de ancoragem, né? E eu gostaria de falar aqui das indicações e das vantagens da mini placa. Tá? Eu acho que só em eu falar das indicações e da vantagem, a gente já vai poder fazer, porque toda a vida me perguntam por que não mini implante e por que mini placa. Claro que se o mini implante fosse melhor, no meu entendimento, tá? Com todo respeito, no meu entendimento. Claro que se o mini implante fosse melhor, eu iria usar mini implante, tá? Porque é mais fácil de colocar e tal. Mas eu acredito que as indicações que eu vou mostrar aqui e as vantagens que eu vou mostrar, já dá para a gente fazer essa analogia e o porquê que eu entendo que as mini placas eu utilizo como dispositivo de eleição. Não vou dizer a vocês também que eu não uso mini implante. Claro que a gente usa mini implante, tá? Mas em situações pontuais, beleza? Então vamos lá. Indicações do uso das mini placas são todas essas. Aí a gente vai falar da maioria delas aí. Por exemplo, a distalização, tá? Então, a distalização, e eu peço até a licença para vocês de não mostrar a foto dos pacientes, porque esse caso, ao final, ele está publicado e os meus artigos estão disponíveis aí para vocês, tá? É só me pedir, eu posso ceder os artigos para vocês verem. Tá? A ideia aqui é mostrar a mecânica em si de dentro, não é entrar no quesito diagnóstico, tal, detalhar o caso. Esses detalhamentos está exatamente na publicação. Então, veja essa paciente, por exemplo, que perdeu o dente 35, queria repor, colocar o implante, né? Extruiu aí o dente 24, apinhamento na região anterior, mordida cruzada, né, aqui do unilateral, mordida cruzada aqui do lateral, ela tinha apinhamento inferior, dois planos, né, a maxila aqui, ó, veja que a maxila, ela tinha um plano na região anterior, outro plano na região posterior, ela tinha o que a gente chama de sorriso invertido, né, e uma coroa aqui, ó, que não estava legal, né, esteticamente precisava remover, né, precisava trocar essa coroa. Então, essa era a radiografia panorâmica desta paciente, o planejamento dela, 4 mini placas, tá? Onde nós vamos fazer a isodontia do 38, verticalizar e colocar o implante. Tá? Então, esse caso, durante o tratamento, a gente colocou o implante e usou o próprio implante como ancoragem, então o detalhamento está lá no artigo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, está aqui o antes e o depois desse caso, tá? Está aqui o implante, da situação, o implante que ela tinha faltado. Casos como esse, eu vou perder, no meu entendimento, tá? Com todo respeito, eu não acho que é uma boa ideia mesializar esse dente. Vai perder muito tempo. Eu não vou me integrar com a implantodontia, tá? E eu não vou ter um resultado como esse, um engrenamento como esse. Tá? Aqui a gente tem guia anterior, guia nos caninos, tá? Isso vai ser importante para quê? Para a estabilidade do caso. Eu não vou deixar o caso em meia classe 2. Não, já está bom, já está bem melhor do que antes. Não. A gente tem que procurar finalizar o caso dentro dos padrões estabelecidos, né, pela oclusão, do engrenamento, de lateralidade, de guia anterior, de tudo isso. Né? Aqui o caso, quando a gente finalizou, e o caso 49 meses após
a remoção do aparelho. Então, perceba que há um melhor engrenamento dos dentes. Veja o antes e o depois, tá? E 49 meses após o engrenamento, após a remoção do aparelho. Sorriso dela antes e depois. Detalhe aqui, nada de faceta em porcelana. Não sou contrário à faceta em porcelana em hipótese alguma. Sou a favor demais, acho belíssima, quando indicada. Tá? Nesse caso aqui, foi só crescimentos estratégicos em resina. O 22 é que foi trocado por uma coroa. Tá? Então, esse caso está publicado aí na Dental Press, tá? Clínica também. Quem tiver interesse é só me pedir, vai lá no meu direct ou lá nos grupos que eu estou participando. Eu vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês. Bom, intrusão. Tá? Olha só, caso como esse, e no passado, mais lá para trás, se fazia exodontia. Né? Se fazia exodontia desses dentes. Né? Veja, perdeu os dentes inferiores, sobretudo no lado esquerdo, né? Aqui está mais agravado no lado esquerdo. E houve extrusão dos dentes posteriores e superiores. Então, casos como esse, extração. Depois veio a cirurgia de segmentação de maxila, né? Então, poderia segmentar aqui e intruir esse bloco por meio de cirurgia. Tá? Mas hoje, a gente, com as mini placas, tá? Lançando vários elásticos aqui, com calma, né? A gente vai conseguir sair desta situação, né? E intruir para esta situação aqui por meio de remodelação de osso. E a gente pode reabilitar no arcado inferior. Tá? Correção da linha média e correção de assimetrias. Quero falar aqui de assimetrias dentárias, porque se for assimetria esquelética, como eu falei lá em equilíbrio, né, nós vamos corrigir com cirurgia. Tá? Assimetrias dentárias. Correção de linha, eu vou mostrar um caso em que a gente, por meio das mini placas, consegue corrigir as linhas médias, a linha média dentária, né, e a assimetria dentária. Também peço licença, não vou mostrar a face do paciente, nem vou detalhar tanto a mecânica, porque esse caso está publicado também, posso ceder o artigo. Então, vejam, este paciente, ó, um grande desvio de linha média inferior, diga-se de passagem, já tinha feito tratamento ortodôntico, tá? Então, ou seja, um retratamento, uma relação de canino de classe 1 no lado direito, né? Mas de classe 2 no lado esquerdo. Tá? Classe 2 no lado esquerdo. Por isso o desvio da linha média. Percebam aqui os torques bem negativos desse paciente. Tá? Os torques bem negativos. Se a gente observar direitinho, a gente vai ver que esses incisivos superiores eles estão bem verticais, bem verticalizados, como se estivesse travando essa oclusão, travando essa mandíbula. Tá? Várias recessões gengivais, era uma das queixas dele também, várias recessões gengivais. E nós planejamos para Fernando, né, 4 mini placas também. Tá? Nós vamos, se a gente quer corrigir o desvio da linha média inferior, né, eu vou ter que distalizar do lado direito inferior para que eu possa corrigir esse desvio de linha média. Ok? Beleza. Se esse paciente ele está com a relação de classe 1 aqui já estabelecida, do lado direito, a classe 1 está estabelecida, e eu vou distalizar aqui, eu vou tirar da classe 1, concordam? Beleza. Então, eu vou ter que distalizar também o lado superior direito para eu manter essa relação de classe 1, para que ela seja mantida. O detalhe é que a gente tem, no protocolo de tomografia que a gente utiliza de diagnóstico, a gente tem o posicionamento anteroposterior dos incisivos, dos caninos. A gente sabe se esses caninos eles estão posicionados de forma simétrica. E eles estavam posicionados de forma simétrica. A linha média superior ela estava praticamente coincidente. Então, se eu vou distalizar
o inferior direito. Eu tenho que distalizar o inferior direito, o superior direito também, para manter a classe 1. Aí eu vou tirar da simetria. Por isso que eu tenho que distalizar o esquerdo também. Tá? E eu vou mesializar o esquerdo para quê? Para corrigir a relação canino de classe 2 do lado esquerdo, também corrigindo o desvio da linha média. Tá? Então, um outro detalhe importante aqui é a gente informar o paciente que ele vai precisar, ao final do tratamento, de um tratamento estético, além de, lógico, do recobrimento radicular, da cirurgia de recobrimento radicular, né? E o de tratamento de resina, né? Com preenchimentos estratégicos em resina para recuperar a estética deste caso, né, do paciente. É importante a gente dizer isso para ele, que ele apresenta uma discrepância de massa dentária, tal, para chegar ao final, ele não questionar, não ficar chateado com a observação por não ter sido avisado, né? Então, já no início do tratamento, já começam a aparecer aqui, ó, os diastemas, que a gente vai deixar esses diastemas para o final, né, para ser resolvido com a estética. E a gente finaliza o caso, ó, um paciente em classe 1, tá? Relação à linha média corrigida, tá? Ele vai para as restaurações estéticas, feitas as restaurações estéticas em resina, preparado para quê? Para fazer a cirurgia de recobrimento radicular. É feita a cirurgia de recobrimento radicular, tá? E este caso, como eu falei, está publicado também na Dental Press, tá? Então, o paciente ele chega para uma situação da gente com a oclusão totalmente desequilibrada, a gente equilibra a oclusão, corrigindo o desvio da linha média, corrigindo a assimetria dentária, por meio dessa ancoragem esquelética com as mini placas. Vamos agora para a correção de plano oclusal com a correção de mordida aberta anterior. Então, veja um caso como esse. O paciente nos procura, já com aparelho ortodôntico, ela havia pedido a remoção do arco superior e não foi remover o arco inferior. Ela chegou para a gente com essa condição. Segundo ela, estava usando elástico no anterior, né? Parece lógico. Se a mordida aberta é na região anterior, vamos usar elástico na região anterior e fechar essa mordida, né? Mas não é assim. Infelizmente, essa lógica não está correta. Foi removido aqui o 14 dela também, né? Até hoje eu não entendo por que só foi tirado o 14. Ela apresentava esses incisivos, ela tinha sofrido um trauma aqui, eles estavam necrosados. E logo nessas duas radiografias, nessas duas fotografias, como eu falei, que são fotografias importantíssimas para a gente avaliar nos nossos pacientes, a gente já percebe o equívoco que estava sendo feito nessa paciente. Então, percebam que ela tem uma boa exposição de incisivo no repouso, tá? E ela tem uma boa exposição de incisivo no sorriso. Imagine se esses dentes descessem aqui como estavam querendo tratá-la, com elástico. Ela ia ficar mostrando gengiva na região anterior. Olha o detalhe aí do diagnóstico. O problema desta paciente não era na região anterior. O problema dela era exatamente na região posterior. Tá? Então, a gente não vai tratar este caso na região anterior. A gente vai tratar este caso com remodelação óssea superior dos posteriores da maxila. Tá? Então, veja um caso. Nós indicamos para este caso quatro mini placas, né? E nós vamos fazer exatamente esse esquemático de tratamento. Nós vamos intruir, distalizar e vestibularizar. Detalhe, tudo isso ao mesmo tempo. Então, a gente vai remodelar a maxila dessa paciente nos 3 planos do espaço, tá? Tudo isso ao mesmo tempo. Então, não é, eu vou fazer uma intrusão, depois eu vou fazer. Não, a gente vai fazer tudo isso
ao mesmo tempo. Tá? Então, nós vamos fazer exatamente no plano oclusal dela, ó, intruir os posteriores, promovendo quem? Um giro da mandíbula, e esse giro da mandíbula é quem vai fechar essa mordida aberta anterior. Então, vejam o caso no início do tratamento, tá? A gente lançando aqui, ó, vários elásticos, tá? Saindo da mini placa. Veja que a mini placa numa posição bem alta. Nós não colamos aqui nos incisivos superiores, porque ela ia fazer tratamento endodôntico nesses incisivos, estavam muito escurecidos, necrosados. Quando é feito o tratamento do tratamento endodôntico, a gente já pode colar. Olha, gente, eu estou passando etapas aqui, porque esse caso também está publicado, tá? Eu estou pulando aqui algumas etapas. Veja que a mordida fechada aqui já. Quando a mini placa ela não é mais necessária, ela é removida. A gente indica para remover, tá? Então, vejam a tomografia antes, tomografia final, sobreposição tomográfica. Então, vejo o antes é o marrom aqui, ó, e o verdinho é o depois. Então, percebam que houve exatamente um giro da mandíbula, tá? Um giro no sentido anti-horário, tá? Antes, depois, e o giro da mandíbula no sentido anti-horário foi quem girou, quem corrigiu essa mordida aberta anterior. Tá? Vejam o caso antes, como ela chegou para mim. Veja o caso quando eu finalizei o tratamento dela com a ortodontia. E aqui o caso após nós trabalhamos com odontologia integrada, né? Ortodontia integrada. Então, aqui vai para a estética, né? Foi feito gengivoplastia, foi feito clareamento, né? E foi feito facetas apenas em 2 dentes. Apenas nesses 2 dentes é que foram feitas facetas, tá? Porque o substrato não era bom e, de fato, precisava fazer faceta. Qual é um grande problema, infelizmente, que a odontologia passa hoje? É o paciente estar nesta situação e ele ser oferecido para ele pular etapas, sem a participação da nossa especialidade, tá? Da ortodontia. Isso é um grande problema, infelizmente. Tá? Então, veja o sorriso dessa paciente antes e após, a remodelação de osso posterior nesta paciente. Tá? Esse aqui ainda é provisório, tá? Em brisa acrílica. Minha esposa sempre pede para eu falar, né, que é provisório ainda. Tá? Mas percebam que o sorriso da paciente já é outro. Tá? E aqui, quando a gente terminou o tratamento, né, a ortodontia, e aqui 48 meses após o tratamento ortodôntico, tá? Vejam que a mordida fechadinha, né? A gente encontra na literatura que a mordida aberta anterior é um dos problemas mais recidivantes que existe, tá? Vejo antes e depois, 48 meses após o tratamento, beleza? Este caso, tá? Nós temos um protocolo de contenção de usar wraparound, né? O Hawley superior e uma plaquinha inferior removível. Depois o paciente não usa mais, descontinua. Neste caso aqui, nós não utilizamos nada de contenção, nada. Tá? E ele foi publicado na revista JCO em 2021. Tá? Quem tiver interesse, só pedir lá o artigo que eu envio com o maior prazer. Bom, falar agora um pouquinho das vantagens, né? A exodontia de premolar, né, que é um dano irreversível, né? Se a gente tira um premolar, né, não tem como a gente reimplantar ele, só com implantes, né? Se a gente pode evitar, eu costumo dizer assim, se tem exodontia ou desgaste que pode ser evitado, não é melhor para o paciente, não é o melhor para o paciente, tá? Então, se tem exodontia e desgaste que pode ser evitado, não é o melhor para o paciente. Então, um caso como esse, por exemplo, ó, uma paciente com essa situação dos premolares, não tinha espaço nenhum aqui, ó, desse canino do 33 entrar no arco, tá? Certamente era um caso para exodontia
de 4 pré-molares, mas a gente utilizou as mini placas. Aí esta paciente estava ainda no finalzinho do crescimento dela. A gente utilizou o próprio crescimento da paciente. Vejam que o canino foi para o lugar dele, tá? E esta paciente, ela não teria, se esta paciente tivesse tirado os pré-molares, ela não iria ter esse sorriso, tá? Ela não iria ter esse sorriso. Uma outra vantagem das mini placas é menos invasivo que a cirurgia ortognática nos casos da mordida aberta anterior. Então, mordida aberta anterior, gente, a grande maioria das mordidas abertas anteriores hoje a gente trata com as mini placas, não trata com a cirurgia ortognática. Então, um caso como esse, por exemplo, tá? O meu primeiro caso de cirurgia, né, eu tratei com cirurgia ortognática, né? Meu primeiro caso de mordida aberta, de cirurgia ortognática, na verdade, foi uma mordida aberta. Vejam que essa paciente ele tem um plano na região anterior, outro plano na região posterior. Eu preparei este caso para a cirurgia e foi feita uma cirurgia segmentada de maxila. Aí eu olhava esse resultado, eu ficava orgulhoso, né? Eu saí, essa foto aqui é a foto da cirurgia desse paciente. Essa cirurgia. Antigamente, cirurgia feita com broca, né? Foi feita a segmentação e eu olhava esse resultado no passado e me sentia orgulhoso. Poxa, como ficou bacana e tal. Aí veja como a evolução, como a dinâmica, né, da ciência, as coisas evoluem. Hoje, se esse caso chegasse para mim, eu não trataria mais ele com cirurgia ortognática. Tá? Como um caso como esse, tá? Meu primeiro paciente lá de João Pessoa, eu atendi um tempo em João Pessoa, minha primeira paciente lá em João Pessoa, ela apresentava essa mordida aberta anterior, tá? E eu tratei com 4 mini placas, exodontia dos terceiros molares. Eu vou intruir, distalizar os inferiores, tá? E a gente sai de uma situação como essa e finaliza nesta situação. E acompanha o caso, tá? Este caso aqui, essa foto daqui para cá, não é clareamento dentário, não é abertura na máquina fotográfica, não. São 36 meses de acompanhamento desta paciente. Infelizmente, eu não tenho acompanhamento maior. Essa paciente mora em João Pessoa, gostaria demais de fotografar, mas é difícil fotografar hoje. Ela foi mãe 2 vezes, né? Eu tenho tido dificuldade de pedir que ela vá lá no consultório para eu fotografar. Mas, enfim, este caso aqui, nós também não utilizamos nada de contenção, tá? O paciente está aí com este equilíbrio. O detalhe interessante é que a gente usa, nas mordidas abertas anteriores, a gente usa esporões, né? Para reeducar a língua, além de que eu gosto de indicar para a fonoaudiologia. Gente, está terminando, tá? Força maior, maior amplitude de movimento e uso de mais dispositivos ortodônticos. Olha só, um caso em que a gente está utilizando 4 mini placas na maxila. Veja a quantidade de elásticos, de força que a gente está lançando mão aí para esta paciente. Olha só, nós temos 300 gramas aqui nesse cursor, tenho mais 150 aqui, 150 aqui, poderia lançar mais 150 aqui, mais 150 aqui. Nós estamos utilizando aqui 600 gramas, eu poderia ir para 900 gramas de força. Tá? Distalização, intrusão e vestibularização, como eu já falei, né, o tempo de tratamento reduz, porque a gente vai fazer esse tratamento, todas essas movimentações ao mesmo tempo. Então, a gente tem essas decomposições todas aí de força, tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que o tratamento ele apresenta um tempo reduzido de tratamento, né? Um tempo de tratamento reduzido. Integração com outras especialidades, tá? Então, mais um caso, né? Uma paciente que chega ao consultório do meu irmão, o implantodontista, vejam várias recessões gengivais, e a queixa dessa paciente era colocar um implante no dente 46. Tá? O detalhe é que ela tinha um dente 36, ela tinha ausência de 2 dentes, aí, o 35 e o 36, mas foi colocado um implante só e feito uma coroa maior.
Meu irmão chegou para ela e disse: olha, a senhora precisa fazer um tratamento ortodôntico. Ela, de novo, ela tinha feito um tratamento ortodôntico recentemente. Ela tinha finalizado recentemente um tratamento ortodôntico. E meu irmão disse: não, a senhora precisa, tá? Ela nos procurou, me indicou lá. Né? Então, veja, um caso que poderia ir para a reabilitação e não passar pela ortodontia. Né? Então, essa paciente, ela tinha essa condição na radiografia. Então, colocamos aí as 3 mini placas. Por que 3? Porque a gente, depois de muito estudo, ponderou bastante. O ideal era que a gente tivesse até pedido a remoção desse implante, o explante desse implante aqui, mas nós decidimos, achando que o custo biológico iria ser muito alto, remover, nós decidimos ficar com ele, utilizá-lo como ancoragem para verticalizar, tá? Tirando o 38. Aqui a gente vai usar uma mini placa, verticalizar para colocar o 46, tirando o 48. 2 mini placas superiores para trabalhar no plano oclusal superior, corrigir, ela tinha um sorriso invertido, vamos corrigir o plano oclusal superior e distalizar. Tá? Então veja o caso, o planejamento do caso e vejam o que a gente conseguiu, né? A finalização do caso. Então, por incrível que pareça, gente, o pessoal da reabilitação, eu participo muito de eventos de reabilitação oral. O pessoal da reabilitação oral não sabe, não entende que a gente consegue fazer isso aqui, ó, verticalizar um molar, tá? Diga-se de passagem, rapidamente, tá? Rapidamente. O pessoal não sabe que a gente consegue fazer isso, tá? Então a paciente chega nessa situação antes e a gente finaliza já com os implantes. Agora ela tinha um espaço de um implante só, agora tem 2, ó, tá? Aqui o implante na posição, guia dos caninos, guia anterior, tudo corrigido para a paciente, antes e depois. Olha o sorriso da paciente, a manipulação do plano oclusal, a alteração do plano oclusal dela. Os reabilitadores adoram essa manipulação. E veja o acompanhamento deste caso, parece até que melhorou mais ainda, né? O engrenamento, o acompanhamento deste caso após 78 meses, 6 anos e alguma coisa de tratamento, tá? A paciente com um caso finalizado, 78 meses. Essa paciente ela vai anualmente no meu consultório, eu tenho o maior prazer em atendê-la, né, e fazer essas fotografias. Então, esse caso também está publicado na Dental Press. Tá? Essa aqui eu tenho o prazer de ter publicado com meu irmão, meus irmãos e minha esposa, tá? Claudine Revoredo, Ricardo e Rodrigo são meus irmãos. Tá? E com isso, gente, eu queria encerrar falando um pouquinho, pedir a paciência de vocês para falar um pouquinho do remodelar mini placas, né? Que eu falei para vocês que o, o Plácido ele participa com a gente, tá? Que é um programa que a gente tem de mentoria e de cursos online, onde a gente ensina exatamente essa ortodontia aqui, tá? Anualmente a gente abre inscrições, né, para uma turma, porque demanda muita energia nossa, né? Não é fácil, a gente demanda energia nossa, dedicação para que a gente possa passar, né, essa ortodontia que tanto me apaixonou para outras pessoas. Tá? Então, o Remodelar Mini Placas, o programa Remodelar, ele é um programa com vários cursos e mentorias, são várias, Remodelar Mini Placa, Remodelar Diagnóstico 3D. O que está aberto agora, nesse momento, é o Remodelar Mini Placa. São 7 módulos de aulas gravadas, elas ficam disponíveis por 1 ano, tá? Onde nós falamos sobre princípios da ancoragem esquelética, aqueles 12 princípios. A gente detalha um pouquinho sobre diagnóstico 3D. A gente fala sobre a mini placa, os aspectos cirúrgicos, é uma dúvida, né? Como é feita essa cirurgia da mini placa? O cirurgião também não sabe, às vezes o cirurgião sabe desmontar e montar uma face por meio de uma cirurgia ortognática, mas ele pensa que sabe a instalação de uma mini placa, tá? Porque tem muitos detalhes. E a gente aborda nesse curso, né, que é um mistão, esse curso especificamente vai ser um misto de um curso online com mentoria.
Aspectos mecânicos das mini placas no módulo 3, relatos de vários casos, a gente mostra vários casos, vários vídeos tutoriais de confecção de cursores, de cantilever, de mecânica em si. A gente tem várias aulas, vários módulos com professores convidados, tá? Falando, por exemplo, Flávio Ferraz, que é um fera na cirurgia virtual, ele fala da cirurgia virtual. Eu tenho o Eduardo Santini, que é um fera em periodontia, a gente fala de periodontia. A gente vai ter um módulo com aulas ao vivo, né? Nós vamos ter 4 aulas ao vivo, tá? A gente vai gravar essas aulas, aula de ortodontia e periodontia, que é importante, ortodontia, implante e prótese, ortodontia e estética, tudo isso a gente vai abordar, né? E ortodontia e cirurgia ortognática. Então, durante esse ano que a pessoa vai ter, nós vamos ter 4 programas, 4 encontros, né? Para discutir essas aulas. Além disso, nós vamos ter uma mentoria ao vivo e online também, né? Em 4 encontros. A cada 3 meses a gente vai fazer um encontro de acompanhamento dos casos, tá? Então, se você está começando a estudar e pegou um caso, né? Aí quer ter o acompanhamento, a gente vai ter 4 encontros trimestrais. Aí o Plácido, que fez esse curso com a gente, não fez nesse formato, fez em outro formato, né? A gente aqui está sempre adaptando a coisa dinâmica, né? Mas o Plácido está aí para poder falar para vocês como é que a gente atende aí aos questionamentos e tal. A gente está sempre disponível para atender os questionamentos. Logicamente, isso tem um preço, tá? O preço desse é um investimento. O preço deste curso, né, custa R$ 2.497 e pode ser pago em 12 parcelas. Mas, para essa turma aqui, né, a gente criou uma condição especial, tá? A turma do pessoal do professor Jair e do professor Ivan, nós temos uma condição especial, tá? Onde a gente vai ter um bônus, um cupom, tá? Aqui está o QR Code, né? Você já entra na página aí e você pode ter acesso a colocar esse cupom lá, que é escrever a palavra especial, tá? Esse curso ele vai sair de 2.497, vai ter um abatimento de um desconto de R$ 500, 12 de 199, tá? Então é aquela história que eu falei, né? Tá aí, ortodontia, inovação e resultado. Mostrei a vocês o que a gente tem feito com resultados, tá? Quem fizer esse QR Code, usar esse QR Code, vai entrar numa página, a pessoa faz um cadastro, quando dá o seguir, já vai para essa página aí e coloca a palavra especial. Aí consegue ter esse desconto aí de R$ 500. Se por acaso você ainda tem alguma dúvida, eu não sei, estou com dúvida, tal, tá aí um grupo de WhatsApp, tem esse QR Code aí, vai cair direto aí com a nossa equipe que está aqui presente, a Ana e o Flávio. Vai lá, eles estão aí à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida. Gente, esse é o meu propósito de vida, tá? Ajudar as pessoas por meio dos meus talentos e da sintonia gerada pela causa, tá? Eu tenho total sintonia, não é em vão que eu estou aqui, não é em vão que nós estamos aqui, tá? A gente está aqui vai dar 10 horas da noite, olha só, quase 2 horas de aula. Não é em vão que nós estamos aqui e eu tenho total sintonia com isso. Para mim foi um prazer. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Plácido. Muito obrigado, Jair, tá? Pela disponibilidade, pelo trabalho de vocês, né? Porque isso engrandece a ortodontia. Eu tenho acompanhado o grupo de vocês, todo mundo querendo crescer com a ortodontia. E eu fiquei muito feliz em poder divulgar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Aqui está as minhas mídias sociais. Eu tenho um trabalho bem intenso no Instagram, Ranieri_Souza, e também no YouTube. A gente tem muitas aulas lá, um trabalho bem bacana também no YouTube. Gente, eu vou descompartilhar aqui, tá? Para a gente saber se alguém tem alguma pergunta,
Tá? Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Eu fiquei muito feliz, a sala cheia, ó. Vou fazer até um print. Se vocês puderem, inclusive. Ô, Jair, muito obrigado, meu amigo. Se vocês puderem, inclusive, abrir aí as câmeras, né? Eu vou ficar feliz, porque saber aí se tem mais gente conhecida, né? Muito bom. Se alguém Parabéns quiser. pelos posicionamentos, por fazer uma ortodontia séria, ética e responsável. Foi engrandecedor assistir seus casos. Muito Obrigado. obrigado por todo o conhecimento compartilhado, Ranieri. Obrigado, Jair. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Deixa eu diminuir aqui. Alguém tem alguma coisa no chat aí, Ana? Vamos ver aqui no chat. O pessoal tá parabenizando aí. Parabéns, professor. Acesso para tirar dúvidas. Ok, Ana já colocou aí no chat, tem os links também para quem quiser. Parabéns, professor Anieri, aula excelente. Ah, muito obrigado. Gratidão é minha, viu? Gratidão minha. Ana Lia, não é isso? Muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguém com alguma outra pergunta. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Se puderem abrir aí o, as, as, as câmeras, né? Para a gente fazer um print bem legal. Vou ficar feliz. Opa, pode falar, grande Ivan. Fica à vontade. Professor, mais uma vez aí, te agradecer, né, pela sua dedicação, sua prontidão, e realmente, até eu coloquei lá no grupo, antes de iniciar, falei, ó, se vocês querem mudar o paradigma e ver algo diferente, aproveita a oportunidade, né? Realmente muito impactante sua aula, né? Acredito que para todos nós que assistimos aqui, a gente ficou realmente muito impressionado, material de primeira, uma aula muito bem montada, muito bem executada, muito bem apresentada, né? Você está de parabéns. Me surpreendeu, viu? Eu já tinha assistido algumas aulas suas no YouTube, né? Falei, deixa eu ver alguma coisa aqui, porque no Instagram são cortes, coisas mais curtas, né? E quando vai falar também, você não tem oportunidade de ter um material visual, né, para poder apresentar. Mas realmente fiquei muito impressionado, tá de parabéns. E show de bola, nota 1000. Muito Parabéns, obrigado. muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado. Quem Quem está aqui. sabe, quem sabe fazer um bis aí, hein? Estou à disposição. Para mim é um Tá prazer. joia, Estou à tá disposição. joia. Obrigado. A gente pode, inclusive, em outra oportunidade, falar de outro tema, ortodontia e periodontia, uma coisa mais pontual, né? É interessante. Perfeito. Queria registrar aqui, ó, tem a Cristiana Pavan, né? Cristiana Pavan é uma grande ortodontista de Impera. Tem o Brasil todo aqui, né, Ivan? Bacana, é. É, É uma grande Graças a ortodontista. você, Ranieri. Que é Graças isso? aos seus conhecimentos, né? Eu entrei para ortodontia 3D graças a você e ainda estou aprendendo com você. Eu não canso de assistir todas as suas aulas. Eu acho que é muito importante que todos mudem esse conhecimento da ortodontia, porque realmente os resultados são outros, né? Você consegue fazer um tratamento no menor tempo e ao mesmo tempo deixar a mordida de maneira funcional, né? Então, eu só tenho que agradecer pelos conhecimentos, pela sua aula, né? Como o colega mesmo disse, uma aula muito bem feita, com vários casos clínicos. E a maioria das aulas a gente vê o antes e não vê o final tão bem feito assim, né? Esse encaixe perfeito. E com esses resultados, a gente fica naquela expectativa, né? Será que isso vai acontecer? E realmente acontece. Realmente acontece. Muito obrigada. Obrigado, Cristiana. Ô, Plácido, feliz com você aí. Muito obrigado, Plácido. Eu que agradeço. São dois gigantes, Ranieri e o professor Ivan. Obrigado. Né? Obrigado, Plácido. Muito obrigado. Obrigado por me apresentar a esse gigante aí da ortodontia também, viu? Do professor Ivan.
Professor, foi um prazer muito grande estar aqui com o senhor, viu? E assim, a vida é assim, né? A gente vai se conectando com as pessoas boas, né? As intenções boas vão se misturando, né? E no final de tudo, todos nós crescemos e, sobretudo, os nossos pacientes, e é esse sim que a gente deve estar preocupado, sobretudo os nossos pacientes, eles vão receber o benefício de tudo isso, né? Gente, muito obrigado. Se ninguém tem mais nenhuma conversa, né, mais nenhuma pergunta, eu estou aqui à disposição. Eu não queria mais, assim, vamos liberar vocês, vamos curtir o restinho da noite aí. Que tenhamos uma noite abençoada, uma noite tranquila, e que amanhã, né, a gente possa encarar os nossos. Eu espero e eu acho que eu consegui. A responsabilidade foi grande, me esforcei para isso, mas eu acho que a gente está saindo agora um pouquinho melhor do que quando a gente entrou, né? Eu tenho essa impressão, tá? Forte abraço, gente. Muito obrigado. E vamos em Obrigado, frente, tá? professor. Vamos em frente. Uma salva de palma aí. Parabéns, professor. Mudança de Valeu. paradigma. Obrigado. Muito obrigada. Excelente, Valeu. excelente aula, viu? Obrigado, Ana Lia. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu, Jair. Um abraço, Tchau. amigo. Ficar com Deus todos, tá? Fiquemos com Deus. Um abraço. Valeu.